Olá pessoal, vamos iniciar então mais uma aula de direito do consumidor. Só então, retornando um pouquinho para o que a gente já viu esse semestre, a gente já viu a definição de consumidor, a definição de fornecedor, né, a definição de produto e serviço, a caracterização do consumidor por várias teorias, né? Então eu tinha lá uma teoria maximalista, uma teoria que protegia muito o comércio, uma teoria que considerava basicamente qualquer um, né, que entrava no comércio como consumidor e acabava não explorando muito bem essa norma protetiva. E aí depois, com o tempo, eu evoluo para uma norma minimalista e que acaba restringindo demais esse conceito, né? Acaba tratando só de algumas poucas pessoas que deveriam ser consideradas consumidoras. E aí, com isso, eu acabo retirando da proteção da norma algumas outras situações que mereciam sim essa proteção, beleza? E aí, por fim, eu tenho a teoria da professora Cláudia Lima Marx, que é a teoria minimalista mitigada ou minimalista aprofundada, que balanceia um pouco esses conceitos, não tentando levar a nenhum dos extremos. Ela pega a teoria minimalista e diz, olha, realmente, eu preciso restringir o conceito de consumidor, até para proteger efetivamente aquele que tem uma vulnerabilidade, que tem uma diferenciação em relação ao fornecedor, mas não precisa ser tanto assim. Eu preciso ter alguns critérios aqui que melhorem um pouco essa definição de consumidor, porque desse jeito tão restrito assim, tem pessoas que são, na prática, consumidores e que não estão sendo protegidos pela norma. E aí ela vem da Alemanha, traz a ideia da teoria minimalista mitigada e ajuda a teoria, né, do consumo a evoluir cada vez mais. Depois a gente viu algumas definições sobre produtos, sobre serviços, a gente viu quem são, quem podem ser os fornecedores, quem podem ser os consumidores. Nós vimos que o poder público pode ser fornecedor, a não ser quando ele é remunerado por taxa, né? Porque aí nós estamos falando de um contribuinte que está dando uma contraprestação pelo serviço público. Agora, quando eu tenho o serviço público prestando serviços particulares, aí eu posso sim, ou de uma maneira particular, né? Eu posso ter sim o poder público como fornecedor. É o caso da concessão de energia elétrica, que na verdade, é fornecido por uma empresa particular. É o caso da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, não tem serviço concedido, mas ela presta serviços particulares, né, serviços bancários, e assim por diante. Nós vimos também que as empresas podem ser consumidoras, a depender do caso, né? A empresa, se ela compra o produto para utilização própria e não para giro dentro daquela atividade comercial, ela pode ser considerada consumidora segundo a teoria da Cláudia Lima Marx. Uma coisa que eu percebi muito nas respostas das questões da prova é que o pessoal colocou a resposta em relação, por exemplo, à empresa ser consumidora ou não, mas não citou, por exemplo, que a empresa pode ou não ser consumidora a depender de qual teoria que eu estiver utilizando. Se eu estou utilizando a teoria maximalista, com certeza a empresa pode ser consumidora e várias vezes ela vai ser, até porque na teoria maximalista eu tenho muito mais consumidores, eu tenho uma gama muito maior de situações que eu posso enquadrar dentro dessa relação de consumo. Se eu estou usando a teoria minimalista, que é também mais radical, mas mais radical no sentido de restringir, aí dificilmente a empresa vai ser considerada consumidora, porque ela dificilmente vai ser esse destinatário final fático do produto e em outras situações. Por quê? Porque eu vejo assim que normalmente a gente vai verificar na prática que normalmente o que a empresa adquire, ela adquire para colocar na sua roda comercial. Então, até se a empresa, de repente, compra um apontador de lápis, compra um grampeador, compra um extrator de grampo, qualquer coisa, ela vai usar isso dentro daquela atividade comercial, ainda que indiretamente. Então, segundo a teoria
minimalista, essas empresas não poderiam ser consideradas consumidoras, porque elas não estão colocando produtos que envolvem aqueles insumos de volta no comércio. Agora, segundo a teoria minimalista mitigada da Cláudia Lima Marques, aí sim, aí se eu verificar no caso concreto que existe uma vulnerabilidade, seja técnica, jurídica ou econômica, dessa empresa em relação à parte que está vendendo para ela, aí não tem problema nenhum, aí essa empresa ela pode ser considerada consumidora, e é isso. Que a gente vê pela redação, né, é isso que o código quer. O código não quer restringir demais o conceito de consumidor, mas também não quer ampliá-lo demais, até porque o objetivo do código, como eu disse, a teoria maximalista ela defende o comércio, não o consumidor. E não é esse o objetivo do Código de Defesa do Consumidor, até o próprio nome já diz, é Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a ideia é proteger essas pessoas que possuem uma certa vulnerabilidade. E a Constituição, na verdade, quando ela prevê a criação do Código de Defesa do Consumidor, ela diz a lei protegerá o consumidor, né? Na verdade, a gente vê na terminologia que a Constituição determina que haja a edição de uma lei para a proteção devida do consumidor. Beleza? Mas agora nós vamos tratar de um outro assunto, que é a responsabilidade civil nas relações de consumo. Responsabilidade civil é algo que vocês já viram lá no direito civil e nós vamos ter que dar uma revisada nesse assunto agora para conseguir tratar dele dentro das relações de consumo. E por quê? Porque eu tenho algumas diferenças fundamentais entre a responsabilidade civil quando o Código de Defesa do Consumidor é aplicado e quando o Código de Defesa do Consumidor não é aplicado. E aí nós vamos ver que judicialmente existem diversas batalhas em relação à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor a diversos tipos de negócios jurídicos diferentes, tá? Eu já vou dar um exemplo aqui. Mas por quê? Porque eu tenho diversas regras processuais e materiais que se alteram demais quando eu percebo que o CDC é aplicável, exatamente porque existe ali uma norma protetiva, existe ali uma diferença, né, no tratamento das partes quando elas estão inseridas dentro do Código de Defesa do Consumidor. A gente tem que lembrar que lá no Código Civil eu considero que são duas partes iguais fazendo negócio. Então, elas são iguais tecnicamente, ou eu suponho que elas são iguais juridicamente, ou eu suponho que elas são, e elas são iguais economicamente, ou eu suponho que elas são. Dentro das definições legais, elas são sim iguais nesses três critérios, e aí eu tenho que aplicar uma regra que diz que a vontade das partes é muito mais importante do que a lei em si, na maior parte dos casos. Beleza. Então, como que funciona a responsabilidade civil dentro do Código Civil? Nós vamos ver que a responsabilidade civil dentro do Código Civil ela está prevista nos artigos 389 até o 352, tá? Quando se trata da responsabilidade contratual, e no artigo 186 e artigo 927, quando se trata da responsabilidade extracontratual. Nós já vamos olhar os artigos, eu só vou explicar quais são as diferenças entre elas, né? Então, eu tenho primeiro a responsabilidade contratual. O que é responsabilidade contratual? Responsabilidade civil contratual é aquela que decorre do negócio jurídico entre as partes. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade que ela advém puramente do que as partes combinaram entre elas. Tá certo? Eu posso ter dentro de um contrato determinadas obrigações que, se não cumpridas, vão gerar algumas consequências. Essas consequências, elas normalmente vão estar previstas no contrato e, quando não, elas vão ser suplementadas pelas normas do direito civil que a gente já vai ver. Mas aquilo tudo decorre daquele negócio jurídico específico que as partes fizeram. A responsabilidade extracontratual, prevista no 186 e no 927, ela é um pouquinho diferente. Ela não decorre do negócio jurídico realizado, ela decorre da lei. E por que eu tenho essa diferenciação? Quando eu trato da responsabilidade contratual, eu trato de algo que dá um pouco mais de vazão à liberdade que as partes tiveram de negociar
tanto as obrigações que elas tinham, quanto as consequências do descumprimento dessas obrigações que elas tinham. Então, a partir do momento em que uma das partes descumpre aquele contrato, eu já sei para onde eu tenho que ir. Agora, a responsabilidade contratual, historicamente, ela sempre prevaleceu. Por quê? Quando eu privilegio a liberdade das partes, como é o caso, por exemplo, do direito romano lá atrás, eu estou, na verdade, dizendo o seguinte: não existe uma punição que eu vá entregar a alguma das partes se elas mesmas não colocaram isso dentro do negócio jurídico que elas realizaram. Então, quer dizer, eu não posso aplicar uma multa, aplicar uma indenização, se as partes não tinham colocado isso lá dentro do contrato. Por quê? Porque elas tinham toda a liberdade para fazer aquilo. Se elas não fizeram, é porque elas realmente não queriam que aquela indenização, que aquela determinada indenização, ou que aquela determinada multa fosse aplicada no caso concreto, tá bom? Mas, com o tempo, o legislador começou a perceber que em determinadas situações, o descumprimento que advém do contrato, ele vai além daquelas hipóteses em que naturalmente as partes poderiam prever um descumprimento. Então, quando eu trato, por exemplo, de um contrato de compra e venda, quando eu trato, por exemplo, de um contrato de locação, quando eu trato de qualquer forma de contrato, né, eu vou colocar naquele contrato as previsões que são naturais para aquele tipo de negócio. Então, no contrato de compra e venda, eu vou prever como é que vai ser feita a entrega, como é que vai ser feito o pagamento, o que vai acontecer se não for feito o pagamento, o que vai acontecer se não for feita a entrega no momento adequado, a questão de transferência eventual de documento, custos relacionados a essa transferência e assim por diante. Agora, eu não vou, de repente, prever que uma das partes está agindo de má fé, por exemplo, e está vendendo um bem de terceiro, e está vendendo um bem que não é aquele ali que eu queria comprar, ou está vendendo um bem adulterado, e assim por diante. Essas são situações, isso eu estou só exemplificando, porque a gente tem milhares de situações nesse sentido, né? Essas são situações que fogem à naturalidade do negócio jurídico, mas que infringem a lei em sentido estrito. Então, quando eu faço isso, por exemplo, quando eu estou vendendo um carro que não é meu, quando eu estou vendendo um outro carro que a pessoa não queria comprar, quando eu estou vendendo um carro adulterado, em todas essas situações, existe aí, a gente pode dizer, até um interesse público de que essas situações sejam protegidas, porque senão eu dou para as partes uma liberdade de negociar e dou para elas também uma responsabilidade de prever todo esse tipo de situação e de, inclusive, sair prejudicado caso haja alguma situação impensável que, no momento do negócio jurídico, não foi discutido entre as partes. Então, a gente tem que ter muita atenção nessa diferença aí da responsabilidade jurídica contratual e extracontratual, no sentido de que, na extracontratual, eu tenho uma responsabilidade que provém da lei. Então, aqui não importa se eu tenho contrato escrito, se é contrato verbal, se existe punição para aquele tipo de situação, se não existe, enfim. Eu não preciso que haja uma previsão expressa para aquela situação. Na responsabilidade extracontratual, essa responsabilização está prevista diretamente na lei, independente do negócio jurídico que é realizado. Agora, na responsabilidade contratual é diferente. Aí eu estou tratando do contrato em si e das relações que aquele contrato está abrangendo. Vamos dar uma olhadinha no Código Civil para a gente ter uma ideia de como que isso funciona. Vamos lá. Então, eu tenho lá o artigo 389, tá? Eu acho que eu errei ali, desculpa, pessoal, é do 389 até o 393, tá bom? Aqui, exatamente essa parte aqui do inadimplemento das obrigações. Então, 389 me diz que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. 390 me diz que nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente,
desde o dia em que executou o ato de que devia se abster. Então, se eu tenho dentro do meu contrato uma obrigação de não fazer algo, a partir do momento que eu faço, eu já respondo por perdas e danos e eu já estou em mora no cumprimento do meu contrato. Artigo 391 me diz que, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. É até, na verdade, é até um pouco redundante tratar disso aqui, porque de qualquer maneira, a legislação nos leva a crer que, em eventual descumprimento do contrato, os bens do devedor poderiam, sim, responder por essa infração. Mas a lei aqui vem para esclarecer que, sim, nesse caso aí, todos os bens, sem exceção do devedor, a não ser aqueles absolutamente impenhoráveis, vão responder pelo inadimplemento do contrato. Aliás, em alguns casos, até mesmo os absolutamente impenhoráveis vão responder. É o caso, por exemplo, de execução de dívidas condominiais. Então, o cara tem, por exemplo, uma casa dentro de um condomínio, ele não paga as taxas condominiais, ele pode ter, inclusive, a própria casa dele, ainda que seja a única, ainda que seja a residência, penhorada, para pagar aquelas taxas condominiais. Por quê? Porque a dívida, isso que você tem que entender, isso é decisão do STJ, a própria dívida, ela vem daquele imóvel que é absolutamente impenhorável. Então, quando a dívida vem do mesmo imóvel que é objeto de penhora, eu posso sim penhorar, posso vender, enfim, trâmite normal de uma execução. Artigo 392 me diz que nos contratos benéficos responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. O artigo 393 me diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então, quer dizer, olha como aqui na responsabilidade contratual eu dou eu dou uma liberdade maior para que as partes negociem, né? Eu não vou responsabilizar o devedor por caso fortuito, por força maior, a não ser que ele, no próprio contrato, tenha se responsabilizado por esses casos. Então, quer dizer, eu estou dando aqui a liberdade do devedor se responsabilizar pelos casos de caso fortuito ou força maior, e aí nem a própria lei vai me dizer que ele vai responder mesmo assim. Por quê? Porque no contrato eu sempre vou ter uma dose extra, digamos assim, de responsabilidade das partes em relação àquilo que elas negociaram. O parágrafo único, por fim, me diz que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, só esclarecendo aqui, né, na verdade, nesse caso aqui, nós estamos tratando do fato necessário, que é algo que era obrigatório a uma das partes fazer, né, por uma situação que não foi causada por ela. Então, no caso, por exemplo, de eu tenho uma fazenda, a fazenda estava pegando fogo, eu tirei os bois lá de dentro da fazenda. Isso é um fato necessário causado por uma situação que não foi minha culpa. Então, eu tenho lá um incêndio criminoso dentro da minha propriedade, o que eu vou fazer? Eu vou salvar tudo que eu puder salvar. Então, caso, por exemplo, os bois morram, eu posso deixar de responder porque isso já é força maior. E o fato necessário seria eu não podendo tirar os bois daquela propriedade, mas tiro porque eu precisava salvá-los do incêndio que estava iminente. Beleza? E aí, a responsabilidade extracontratual, ela está prevista nos artigos 186, 187 e 927. O artigo 186 me diz que aquele que porá ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tá? Então, vejam como aqui nós temos situações em que não necessariamente eu preciso de algo muito específico dentro da lei. Né? Quando eu falo de abalo moral, por exemplo, eu não preciso
que o meu contrato com o fornecedor, ou que o meu contrato com o particular, no caso aqui do direito civil, ele preveja que caso X ou Y aconteça, aquilo vai resultar num dano moral. Eu não preciso disso. Eu preciso simplesmente que o ato seja ilícito e que haja dolo ou culpa. Vamos ver aqui como que a lei prevê esse dolo, essa culpa. Então, aquele que, por ação ou omissão voluntária, então aqui a gente tem o dolo, negligência ou imprudência. Aqui nós temos a culpa. Aqui eu não coloco imperícia, porque a imperícia, normalmente, ela está ligada a um dano que vai ser causado a si próprio. Agora, eu e a maior parte da doutrina também entende que a imperícia pode sim ser colocada aqui, ainda que implicitamente, digamos assim, né? Implicitamente a gente entende que a imperícia está, sim, incluída aqui no artigo 186. O artigo 187 me diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Vamos pensar aqui que eu tenha, vamos fazer um paralelo um pouquinho com o direito penal, tá bom? Vocês devem ter visto no direito penal que eu tenho direito de agir em legítima defesa. Ok, salvo engano, artigo 24 ou 25 do Código Penal. Então, eu tenho o direito de agir em legítima defesa, mas tem um porém. Eu tenho um limite para agir em legítima defesa, que é o limite do razoável. Então, eu tenho que usar aqueles meios lá previstos pelo Código Penal e de forma razoável, de forma suficiente para repelir a agressão e só. Aqui, nós estamos tratando de um paralelo, tá? Não é a mesma coisa, mas aqui nós estamos tratando mais ou menos da mesma situação, que é, eu digo que também comete ato ilícito o cara que estava no direito de fazer o que fez, mas exerce o seu direito com excesso. Exerce o seu direito sem a boa-fé. Exerce o seu direito sem estar de acordo com os bons costumes. Tá? Então, aquele cara que estava com a razão, mas se excede, ele também pode responder por indenização, direitos materiais, direitos morais, danos materiais, danos morais e assim por diante. E o artigo 927, então, ele prevê a consequência daquilo que está previsto lá no 186 e no 187 do Código Civil. O artigo 927 me diz que aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O parágrafo único me diz que haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Vamos lá. Então, nós vamos secar um pouquinho desse conceito aí. Primeiro, tratando do fica obrigado a repará-lo, né? O final aqui desse artigo 927. Fica obrigado a repará-lo em que sentido? Olha só, só para vocês terem uma noção do que é isso, hoje eu tenho danos materiais que são divididos entre lucros cessantes e os danos efetivos, né? Hoje eu tenho danos morais, hoje eu tenho danos estéticos e hoje eu tenho danos por perda de uma chance. Então eu tenho várias possibilidades, várias gamas aí de danos previstos na legislação que podem e devem ser reparados assim que o autor vai a juízo, ou podem ser também feitos extrajudicialmente. Então, danos materiais. Por danos materiais, eu posso ter aquilo que eu efetivamente perdi, tá? Ou seja, os danos efetivos. E eu posso ter os lucros cessantes, que são que é aquela parte do dano que se refere ao que eu deixei de ganhar. Então,
Vamos dizer que por exemplo, taxista, batem em mim e destroem com o meu carro. Meu carro é meu meio de trabalho. Eu ganho lá uma determinada quantidade por dia de trabalho. Eu vou ficar uma semana sem trabalhar porque o cara bateu no meu carro. Então, ele vai ter que indenizar só o conserto do carro? Não, ele vai ter que indenizar o conserto do carro e ele vai ter que indenizar também aquilo que eu deixei de ganhar nesse período. Por quê? Porque eu consigo linkar, eu consigo dizer que existe um nexo causal entre aquele ato dele de bater em mim e o fato de que eu não estava trabalhando naqueles dias e por consequência, não ganhei aquilo que eu devia ganhar. Beleza. Nós temos também os danos estéticos, são aqueles, né, em que existem sequelas corporais que precisam ser alteradas, às vezes por cirurgia, né, que precisam ser corrigidas, às vezes por cirurgia médica, e assim por diante. E eu tenho o tal dos danos por perda de uma chance. O que seriam esses danos por perda de uma chance? Eu posso, por culpa, né, seja de um fornecedor, seja de um particular, perder uma chance de conseguir algo e, por conta disso, ser indenizado. Só que os tribunais têm sido muito cautelosos com a aceitação dessa tese da perda de uma chance, que ainda não está muito bem firmada dentro da jurisprudência. Os tribunais têm sido muito cautelosos, por quê? Porque eu preciso, no mínimo, comprovar que havia uma chance real de conseguir aquilo que eu estava pretendendo. Então, existem casos, por exemplo, de pessoas que perderam concurso público, existem casos de pessoas que perderam emprego, existem diversos casos. Então, assim, eu preciso comprovar, no mínimo, que eu tinha uma chance real de conseguir aquilo. Por quê? Porque a gente já está ampliando a esfera da responsabilidade civil de uma esfera que era do dano efetivo, tá? Para uma esfera que já é do dano potencial. Qual que é esse dano potencial? É aquilo que eu provavelmente iria conseguir e acabei não conseguindo por conta do ato ilícito que foi praticado, o ato ilícito lá constante dos artigos 86 e 87. Então, a única coisa que eu não posso fazer é banalizar a perda de uma chance simplesmente pelo fato de que a pessoa estava viajando para fazer um concurso, então ela tinha uma chance de passar no concurso. Não. De repente, ela pode ser uma pessoa que não tinha nem estudado tal, e vai ganhar uma indenização. Aí já estaríamos na esfera do enriquecimento ilícito, né? Então, eu tenho que comprovar que existia uma possibilidade real daquilo acontecer. Beleza. Então, para explicar o parágrafo único do artigo 927, eu preciso primeiro dizer a diferença entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Vamos voltar aqui, só para eu explicar melhor e depois eu coloco a tela de novo. Então, a responsabilidade objetiva, vamos começar pela responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva, ela tem um ato, tá? Um ato culposo ou doloso que gera um dano e eu tenho que comprovar o nexo causal entre essas duas coisas. Então, eu preciso do ato, eu preciso do dano, e aí focar na terminologia também, né? Eu preciso de um ato doloso ou culposo que me gera um dano e eu preciso comprovar que existe um link entre esses dois. Na responsabilidade subjetiva, é um pouquinho diferente. A responsabilidade subjetiva, ela exige um ato, um dano e um nexo causal entre eles. Ah, mas qual que é a diferença? Essa terminologia que vai dar a diferença. Na responsabilidade subjetiva, eu preciso de um ato culposo ou de um ato doloso. Ou seja, eu preciso comprovar dolo ou culpa para poder responsabilizar aquela pessoa. Na responsabilidade objetiva, eu não preciso. Eu preciso ter um ato, eu preciso ter um dano e eu preciso ter nexo causal entre eles. Por que que isso é tão importante? Porque eu vou inverter a lógica quando eu trato do Código Civil e quando eu trato do Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil, a regra
é a responsabilidade subjetiva, ou seja, a regra é que eu deva comprovar o dolo ou a culpa para poder responsabilizar alguém por algo, né? Isso nós estamos falando de responsabilidade extracontratual, lembra isso? No Código de Defesa do Consumidor é diferente. A regra é que eu não preciso comprovar que o fornecedor tem culpa ou agiu com dolo em relação ao produto ou serviço defeituoso. Ele tem um produto, ele tem um serviço defeituoso que me causou um dano ao consumidor, a responsabilidade é objetiva. Nós vamos ver que tem exceções, mas via de regra, a responsabilidade do fornecedor pelo direito do consumidor é objetiva. Tá certo? Pessoal, nós vamos parando por aqui por hoje. Na próxima aula, provavelmente eu vou lançar uma aula extra também, mas daí na próxima aula a gente continua tratando dessa questão da responsabilidade civil e de como que isso se dá tanto no direito civil quanto no direito do consumidor. Tá beleza? Obrigado, bom final de semana.